Olá, meus queridos, tudo bem? Eu sou o professor Marcos e hoje nós vamos estudar a parte 2 do sistema endócrino. Aqui a gente está fazendo um comparativo com o sistema endócrino e o sistema nervoso. Aqui a relação entre os dois, né? A coordenação entre os dois. A gente poderia falar também de outros sistemas, né? Caso respiratório, digestório, mas nesse nós vamos falar apenas do nervoso e endócrino. Vamos lá, o sistema nervoso, está representado por aqui, ele atua em todo o corpo, assim como o sistema endócrino. Só que a comunicação que ele utiliza é através dos receptores, dos neurotransmissores, dos impulsos nervosos pela rede de nervos que o corpo tem. A rede de nervos que o corpo tem. Já o sistema endócrino ele vai utilizar a corrente sanguínea. E as células que ele utilizariam, né, seriam os hormônios, né, os estímulos, diferentemente aqui dos neurotransmissores, no sistema nervoso, que com a viés amplificado. Aqui nós temos a corrente sanguínea, temos as células endócrinas e aqui dentro delas os hormônios, que são a base da comunicação que vão sair das células endócrinas e atingir a célula-alvo. Já aqui no sistema nervoso temos o neurônio, ele vai propagar o sinal elétrico através dos neurotransmissores até a célula-alvo. Os hormônios são as secreções liberadas pelas células endócrinas, que vão atuar em determinadas células-alvo, através da corrente sanguínea. Glândulas. As glândulas são órgãos especializados justamente na produção e liberação dos hormônios, né, das substâncias para uso interno ou externo. E, né, de acordo com o uso da substância produzida pela glândula, a gente pode classificar ela em três tipos: em glândulas exócrinas, endócrinas e também as glândulas mistas, que é a junção das duas. As glândulas exócrinas, elas vão preparar as substâncias para uso externo. E como elas vão preparar para uso externo, elas vão liberar em canais próprios, né, chamados de dutos, esses canaizinhos aqui, ó, chamados de dutos. Mas elas também podem liberar em canais internos. Exemplos: glândulas sudoríparas, salivares, sebáceas, mamárias, que vão atuar externamente ao corpo. Já as glândulas endócrinas, elas vão liberar substâncias para uso interno. Então, elas vão atuar na corrente sanguínea, que é um exemplo disso, de glândula endócrina. Vão liberar substâncias, né, hormônios, na corrente sanguínea. Exemplo: hipófise, tireoide. E as glândulas mistas, né, elas são glândulas que atuam ora como exócrinas, ora como endócrinas. Exemplo: o pâncreas, né? Uma hora ele atua liberando substâncias para o meio externo, outra hora ele atua liberando substâncias para o meio interno, né? No caso da corrente sanguínea. Como que é, né, composto o sistema endócrino? A gente tem um órgão do sistema endócrino, por exemplo, o pâncreas, que produz um hormônio, insulina, por exemplo, que é liberado na corrente sanguínea, vai atuar em células-alvo, que vão exibir reações e resposta ao hormônio. Por exemplo, o pâncreas vai liberar a insulina, que vai ser jogada na corrente sanguínea para transformar a, a glicose em glicogênio, né? Quando a glicose está muito alta, ou seja, a taxa de açúcar está muito alta, aí a glicose vai lá, quebra esse açúcar, né? Quer dizer, a insulina quebra esse açúcar, que é a glicose, em glicogênio, né? Em combustível aí para armazenar no nosso corpo. Aqui são exemplos das glândulas, né? Suprarrenais, pineal, pituitária, tireoide, que a gente vai já falar, o pâncreas, a hipófise também.
Aqui nós vemos né, a anatomia de onde estavam aquelas glândulas lá. Aqui as suprarrenais, ó, tireoide bem aqui. Exemplos, né, de hormônios, né, o que os hormônios podem fazer, exemplos de situações onde a gente vê o funcionamento dos hormônios. Situações de luta ou fuga, é mais comum, né, no nosso dia a dia, situações de luta ou fuga, situações em que você passa, representa um risco, né, seja alto ou pequeno, a sua sobrevivência. Os hormônios eles desencadeiam uma resposta rápida. No caso de um hormônio bem mais conhecido no nosso dia a dia, a adrenalina, que ela te prepara justamente para essas duas situações, luta ou fuga. Te prepara para ou lutar ou para fugir, né? E o que é que ela faz no seu corpo? Ela aumenta, né, a sua atenção, a sua visão, né? Você consegue focar em objetos mais rápido, te deixa mais atento. Ela libera a corrente sanguínea, fica mais rápida para que você justamente, né, você possa correr, né, fugir. E quando cessou aquela situação de risco, né, aí a adrenalina começa a descer no seu sangue e a noradrenalina, que é o hormônio que faz o contrário, começa a subir, que é para, né, acalmar o seu corpo aqui, ó, os efeitos da adrenalina. Pupila dilatada, o que acontece? Quando a pupila dilata, ela capta mais luz, né? Então você consegue ver mais, você consegue chegar mais longe. Músculos, ó, coração trabalhando no ritmo maior. Coração trabalhando no ritmo maior, você tem maior oxigênio você tem mais, digamos assim, você tem mais energia, pronto, você tem mais energia nas suas células musculares. Então ele te prepara com a visão, com força e com energia, né? Tudo isso. E um dos efeitos de tudo isso, né, é a transpiração. Tá? Você está usando mais energia, está passando mais sangue pelo seu corpo, né? A pressão está aumentando, a temperatura também vai aumentar. Então aí você começa a transpirar. E um exemplo de hormônio que tem uma resposta mais duradoura, né? Por exemplo, o hormônio do crescimento, GH, ou o hormônio do sono também, né? Tireoide, tireoide e o bócio. Tireoide ela é uma glândula bem importante no nosso corpo e que ela pode causar muitos problemas, né? A tireoide ela só tá boa quando ela tá quietinha, né? Ela tá ali normal. Se a tireoide está trabalhando muito, você vai ter problema. Você pode ter um problema de hipotireoidismo ou hipertireoidismo, né? Duas coisas. Ou quando ela aumenta muito, no caso do hipertireoidismo, vocês podem ver aqui, ó. Ou quando ela diminui muito, aqui, ó. Quando ela está com atividade muito alta, né, produzindo muito hormônio, jogando muito hormônio, ela pode diminuir ou ela pode aumentar. E o que acontece, né, em cada um desses dois casos? No caso, o hipotiroidismo, quando ela diminui, o que pode acontecer? Cabelo seco, irritabilidade, cansaço, pele seca e áspera. Quando ela está aumentada, e aqui, quando ela está diminuída, né, diminuiu o ritmo dela, você tem a tendência a ganhar peso. Porque como ela diminui o ritmo, né, o seu organismo ele vai diminuir o ritmo também, e aí você vai tender a armazenar mais energia, vai tender a engordar, ganho de peso. Aqui, já quando ela está aumentada, né, está trabalhando muito mais, perda de peso, pelo mesmo motivo aqui da tireoide diminuída, né, ela vai aumentando ali as suas atividades, aí você vai gastando mais energia, vai perder peso, né, armazenar menos energia. Olhos salientes, suor, muito suor e o pescoço inchado, que é justamente aquilo da tireoide aumentada. E aquele aumento lá, né, do que a gente viu, é chamado de bócio, né?
quando a atividade da tireoide está muito alta, aí ela vai aumentar. E esse aumento, né, que a gente pode ver aqui é chamado de BOS. E quando a gente vai fazer, eu vi aqui o iodo, eu lembrei. O iodo, né, que é um mineral, ele ajuda muito na regulação da atividade da tireoide. E quando a gente vai fazer um exame, né, para ver como é que a tireoide está, a gente usa o iodo, né? A gente usa o iodo radioativo, que aí ele vai ser absorvido aqui pela tireoide e a tireoide vai iluminar. Ela vai iluminar. Aí. Tá brilhando aqui. Aí a gente consegue ver lá no exame. É assim que a gente vê, assim que a gente faz o exame. A gente usa iodo, uma dosezinha de radiação e aí ela brilha magicamente. E, né, a falta do iodo, ela pode gerar um desses dois problemas. Pâncreas, como eu havia falado, né? O pâncreas ele é uma glândula mista, né? Que ele pode atuar como exócrino ou endócrino. E eu tinha falado também, né? Citado nos slides passados, sobre o sistema endócrino. Eu utilizei o exemplo do pâncreas. O pâncreas ele regula a quantidade de insulina, né? Quantidade de glicose, quantidade de carboidrato, né? De açúcar no nosso sangue. Ele libera hormônio, insulina, para regular quando está muito alta a nossa glicose. A insulina entra e quebra, diminuindo a glicose no nosso sangue. E quando está muito baixa, ele libera outro hormônio, que é o glucagon, para aumentar essa concentração, quebrar o combustível, que é glicogênio, em glicose. Bem aqui, ó. Hipoglicemia, né? Quando a glicemia está muito baixa, que aí o glicogênio começa a atuar no nosso corpo para aumentar a glicose. Sintomas: suor intenso, palidez, irritabilidade, fome excessiva, sonolência e falta de concentração. Já ao contrário, da hiperglicemia, né? A glicose está muito alta. Boca seca, aumento da sede, visão embaçada, urinar frequentemente, né? Fraqueza e dor de cabeça. Esses são sintomas, né, para você se preocupar e procurar um médico, né, que você pode estar desenvolvendo a diabetes. Aqui, como eu havia falado, o pâncreas libera dois hormônios, a insulina e o glucagon. A insulina ela é liberada quando a taxa de glicose está muito alta, aí ele pega e transforma a glicose em glicogênio, ou seja, tem muito açúcar no seu sangue. O pâncreas libera um hormônio para quebrar esse açúcar e transformar em armazenamento, né? Em combustível, para ficar ali guardadinho, que é o glicogênio. Já aí, quando diminuir o seu açúcar no sangue, o pâncreas quebra esse combustível, né? E transforma em açúcar. É como se fosse um carro. Tem pouca gasolina, você vai lá, né? Pega o tanque, joga o tanque de gasolina, o tanque todinho quer dizer, joga o galão de gasolina todinho no tanque e queima essa gasolina, transforma em combustível. Já quando tem muita gasolina, você faz o que? Tira um pouquinho, né? Guarda ali no tanque, no galão. A atuação do glucagon, né? Você está há um tempo já sem comer, por exemplo, está em jejum, vai lá, o pâncreas libera o glucagon vai e transforma glicogênio em glicose. Glicogênio, glicose, fígado. Tá lá, você acabou de almoçar, tá com a glicose lá em cima, né? A glicemia é muito alta. O pâncreas libera a insulina é quebrada, né? E transformada em combustível, né? Vai ser armazenado na forma de glicogênio lá no fígado. Então, atuação da insulina, glicose, glicogênio, fígado. Diabetes, né? A doença muito comum atualmente na nossa população. Nós temos dois tipos de diabetes e também a diabetes chamada de gestacional, que ela ocorre nas gestações, não são em todas, né? É uma pequena parcela.
Diabetes tipo 1, ela se origina quando as defesas do organismo atacam as células produtoras de insulina no pâncreas. Diabetes tipo 2, né? Então a diabetes ela vai aparecer quando você tem ali uma, uma taxa de glicose, né, de glicemia do seu sangue está desregulada, e geralmente está muito alta, né? E a insulina ou a insulina não está trabalhando direitinho, ou você não produz insulina. Tipo 2, a insuficiência da insulina ou falta de respostas teciduais a ela. Já a diabetes gestacional, ela é uma alteração no organismo da gestante, né, em que o açúcar, a taxa de açúcar aumenta no sangue dela, só que ainda assim, ainda está abaixo do necessário para se classificar como tipo 2. A tipo 1, ela acontece em crianças e adolescentes, mas também pode acontecer em adultos. Já a tipo 2, ela acontece mais em adultos. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.